Bom, a gente tem então a nossa validação aqui, que é a validação humilde, uma validação simples aqui, que a gente pegou só para a gente poder começar a utilizar aqui o IUP para fazer validação de esquema junto com o React Form Hook, beleza? Então veja aqui, até que o register não está precisando ser mais utilizado. E daí a gente acrescentou aqui o controller e acrescentou então o iMask também. Então agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integração desses dois, dos campos mascarados e fazer validação das coisas que dá para fazer, tá? Como por exemplo o CPF, mobile e tudo mais. Só que antes da gente começar, vamos separar um pouco mais as coisas, as responsabilidades aqui em alguns arquivos à parte. Por quê? Porque senão a gente vai ter daqui a pouco algo gigantesco, né? E a gente vai ficar aqui daqui a pouco um pouco perdido com a quantidade de linhas. E a gente vai separar essa parte aqui de validação de esquema na própria pasta. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui e vai chamar validation schema.tsx, ok? Esse validation schema, ele vai levar para a gente essas duas coisas aqui. Ele vai levar o schema e o type. Ele também aqui reclamou para a gente das importações. Eu vou aqui colocar então export const schema e o export type field values, ok? Ele vai então fazer essa validação, montar o esquema para a gente. E agora ele ficou sentindo falta aqui do field values e do esquema, que a gente vai fazer a importação dos mesmos. Então vou fazer aqui o import esquema e o field values, beleza? Então olha só, ele vai aqui já mostrar para a gente, já vai resolver os erros. Só que não, deixa eu ver, pronto, tá resolvido aqui. Tá resolvido, ele só foi um pouco mais lento. Então, o IUP Resolver está resolvido, está recebendo um esquema que está recebendo um field values. E agora a gente vai começar a construir novamente aqui as validações que são um pouco mais avançadas no passo a passo. Vamos primeiro construir aqui a validação do full name, que é aquela validação que eu já fiz uma apresentação inicial para você. Então, o que, que ele tem? String required mínimo 3 e matches, ok? Eu sei que algumas vezes parece um pouco mais complicado se você for tentar seguir a aula. Então, o que, que eu recomendo você fazer? Assiste especialmente essa aula aqui, as aulas de validação do IUP, baixa meu código, copia, cola e vai entendendo ponto a ponto. Se você quiser, até você pode ir comentando essas coisas e executando na interface para ver qual que é o resultado. Assim você vai experienciando ou experimentando aí as coisas passo a passo. Porque a validação realmente é algo mais corriqueiro, tá? E você pode fazer isso daqui bem no passo a passo. E como a gente tem bastante coisa para fazer, talvez fique um pouco maçante se a gente vá digitando todos esses pontos aqui. Agora, o próximo passo é a validação de e-mail, e o IUP já tem algo para isso. Então, o próprio método aqui já faz a validação do que isso aqui está fazendo, tá? Pena que ele não tem outras coisas aqui. Agora a gente vai fazer o mobile, tá? E o mobile a gente vai fazer aqui com um pouco mais de calma. Só que antes, vamos acrescentar aqui uma biblioteca que seria a Brazilian Utils, tá? Então a Brazilian Utils, como o próprio nome já diz, é uma biblioteca, aqui ó, @BrazilianUtils, /BrazilianUtils, é uma biblioteca que você utiliza os métodos que tem algumas coisas, vamos dizer assim, abrasileiradas lá que já resolve o nosso problema, como validação de CPF, validação de telefone, tudo isso no formato brasileiro. Lembrando que se você tiver fazendo num outro formato, eventualmente um formato internacional, você precisa se adaptar, beleza? Então a gente vai fazer aqui a primeira validação, CPN, vai importar CNPJ, CPF e fone. A gente vai usar aqui o primeiro, fone, beleza? Então vamos lá. Então a gente colocou aqui string e requerido. Aqui a gente vai colocar, eventualmente, o celular é obrigatório, tá? O celular é obrigatório, beleza? E agora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aqui um transform. Por quê? Porque o transform ele vai substituir, como eu disse, tudo que não é numérico para nada, para vazio, ou vai apagar. Então a gente vai colocar aqui o método transform. Como é que o método transform funciona? O método transform funciona exatamente como você está vendo aqui. Tudo que ele vai fazer é executar, perdão, fiquei um pouquinho afogado aqui de tanta empolgação. Então ele vai executar uma transformação, passando aqui para a gente o valor atual. Então se você chegou ali e digitou, eventualmente, 12, 9, um número aqui, mais um número aqui, beleza? Se você digitou isso daqui, é isso que ele vai passar aqui no Velo.
E é isso que você precisa fazer. Agora você precisa fazer essa transformação. Remover isso, espaços e deixar o telefone assim. Para depois até, eventualmente, a gente não vai fazer isso, mas deixar dessa forma aqui, ó. Ele vai deixar no formato internacional, né? Depois você pode acrescentar o mais 55 para deixar ele no formato internacional e deixar ele bem certinho, tá? E para que a gente possa fazer essa transformação, eu vou utilizar aqui, ó, value.replace, ok? E vou substituir uma expressão regular por um valor vazio, tá? Deixa eu ajustar aqui, senão ele vai se perder no caso aqui dos campos, ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar alguma coisa, e eu poderia fazer assim, bem manual, não precisaria fazer exatamente uma expressão regular, poderia fazer assim, ó, substitua todo parêntese por nada. E eu vou colocar aqui, ó, agora, replace, né, tudo que é do outro parêntese por nada. O Visual Studio Code até está tentando me ajudar aqui. Replace tracinho por nada, replace espaço por nada. Então ficaria muito trabalhoso fazer e a gente vai fazer de uma forma mais esperta, que são com as expressões regulares, tá? As expressões regulares é uma forma do computador entender de uma forma não literal. Então, em vez dele você colocar aqui, por exemplo, eu quero substituir todas as letras, né? Como assim? Eu tenho que digitar A, B, C. Não, você cria uma expressão regular para fazer isso daqui. Então a gente vai criar a nossa. Então eu vou iniciar aqui a nossa expressão regular com barra barra. Então ele vai pegar aqui um grupo e tudo que não for um dígito, ok? Ele vai procurar isso globalmente, ele não vai parar só no primeiro caractere. Tudo que não for um dígito, o que você vai fazer? É transformar para vazio. Então veja só o poder das expressões regulares e como que ela ajuda a gente, principalmente, a deixar o código mais limpo, conciso e rápido, tá? Bom, beleza. Isso daqui basicamente transforma o nosso dado, tá? Vamos até testar ali para ver como é que tá ficando. Então, se eu vier preencher os dados aqui, preencher um celular, cliquei aqui em pagar, olha só. Então, a função de transformação, ela está funcionando. Só que ela tem um problema, né? Se eu colocar isso daqui, ó, eu acho que esse número aqui realmente não existe, tá? Clicar aqui em pagar, ele vai transformar para isso daqui. Então, isso daqui fica meio esquisito, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função de teste, tá? Eu vou até fazer o seguinte, vamos acrescentar aqui o mais 55 e vamos concatenar aqui com a resposta anterior. Então eu vou clicar em pagar, então ele ficou mais 55 e o número que eu digitei. Então mais 55, se você não sabe, é o código do país do nosso Brasil. Então agora eu vou acrescentar a função teste. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto teste, e a função teste tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é um nome para esse teste que você vai dar. Nesse caso aqui, ó, é validate mobile. Aqui a mensagem que é número, vamos colocar aqui, ó, celular inválido. Depois você coloca uma explanação melhor, tá? E a próxima agora é a função. A função, ela vai seguir o mesmo preceito, tá? Que é uma função que é value, e ela vai agora fazer o quê? Executar um método, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, ele já está tentando me ajudar, dando um regex aqui, mas se eu fizer assim, ó, se a função retornar false, o que ele vai entender? Que essa validação falhou. Então, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Se eu clicar aqui em pagar, ele falou assim que o número do meu telefone está falso. Inclusive, ele nem deixa aqui eu continuar, beleza? Agora, se eu retornar true, significa que o meu número de celular está válido. Então, ele permaneceu e deixou eu continuar. Então, o ponto é, como é que eu uso uma função que ela retorna true ou false dependendo da situação? É aquele pacote que a gente acabou de instalar, devia ter guardado o clímax da aula para esse momento, tá? Então vou colocar aqui, ó, o isValidatePhone. O isValidatePhone vai validar o quê? Um value, ok? Daí no caso aqui, como eu só tenho uma linha, eu posso remover esse return, removendo as chaves e deixando ele inline, deixando dessa forma aqui. Então dessa forma, o que ele vai fazer? Executar a função, vai passar um valor e vai falar assim, cara, isso é válido ou não é? Tá? Então, se eu chegar aqui agora e clicar em pagar, ele não trouxe os dados para mim e, portanto, essa função é inválida. Eu vou colocar aqui um número aleatório, eu vou clicar aqui em pagar, ele também não gostou muito desse número. Eu vou colocar o número do meu telefone aqui, 820416, alguma coisa, não me passe trote, e ele também não gostou. Vamos entender o que está acontecendo aqui.
Bom, o que ele não gostou foi ter adicionado mais 55 aqui, então infelizmente a gente vai ter que deixar sem formato internacional, ok? Fiz uma pequena pausa aqui na aula só para analisar o erro. Então você vai tirar o mais 55. Então veja que se o telefone ele for válido, ele vai retornar ele todo certinho. Então se a gente colocar aqui, ó, o 9, né, tudo 9 aqui, ele até aceitou, né? Mas dele vai deixar aqui, ó, celular inválido, se faltar algum dígito, faltar alguma coisa. Lembre-se que essas funções aqui que nós estamos utilizando não são funções de back-end, são funções de front-end. Então elas analisam padrões. O que eu estou fazendo aqui é analisar um padrão básico, tá? E essa função aqui, ela não está indo na operadora de telefone e verificando se aquele telefone está dentro do banco de dados da operadora. Ok? Então isso até poderia ser feito? Sim, mas daí essa validação, aí sim tem que ser feito lá na etapa de back-end, com uma integração da API, com alguma coisa mais robusta, com uma validação lá dentro do seu banco de dados. Então, enfim, é isso que eu quero mostrar para você, sempre frisando, para tomar muito cuidado que essas validações aqui, elas ajudam no front, dão uma percepção melhor para o usuário, no sentido dele, entendi, então o celular está inválido. Tá? Então não é validação de regra de negócio, que isso está numa outra camada, lá no back-end, e eu estou frisando tanto, sendo tão chato com você, porque eu já vi muita gente colocar algo desse tipo aqui e simplesmente nos preocupar. Mas se a pessoa digitar aqui o número de celular errado no pedido dela, não pega nada. Tá, tudo bem, então não pega nada. Então essa validação, ela já é mais que o suficiente. Mas e se você tiver num sistema que é importante? Como é que você vai fazer? Então essas coisas que eu te convido a pensar, beleza? Então é isso geral aqui que a gente tinha que fazer para o mobile. A aula já está ficando um pouquinho mais extensa, vamos passar para a próxima aula, fazendo as próximas validações.